Vamos falar então sobre essa mudança, né, as mudanças da lei. Antes de mais nada, quem é meu aluno já sabe, né, eu gosto de começar sempre com pensamento socrático nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, em tudo, que é o seguinte: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. No bom português, ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo sobre atividade imobiliária, ainda que seja especialista há muitos anos nisso, ainda que trabalhe dedicado a isso, ainda que tenha, né, mais de 1000 alunos ativos hoje comigo, mentorados, enfim, apesar disso tudo, né, que eu falo com muito orgulho, com muita alegria, porque é um trabalho que vem dando frutos para os meus alunos, mas eu tenho que te dizer, cara, eu não sei tudo. Eventualmente você vai me fazer uma pergunta que eu não saiba a resposta, e tá tudo bem. E da mesma forma, você pode, no teu trabalho, às vezes trabalhando 10, 20, 30 anos na contabilidade, às vezes atendendo já nichado incorporadoras, loteadoras, de repente você vai se deparar com uma situação nova, e é muito importante que a gente tenha tranquilidade, paz de espírito de dizer, eu não sei, tá? Porque o grande perigo é quando você não tem essa visão clara, o que eu sei e o que eu não sei. Quando você falha nisso, ou quando o teu ego não permite dizer não sei, né? No íntimo você até sabe daquela informação, mas assim, eu sei que eu não domino esse assunto, mas eu não consigo dizer não para o cliente, né? Você se sente diminuído com isso. Quando você vai para esse lugar, você tem um risco muito grande de acabar respondendo na base do eu acho. E ao dizer na base do eu acho, você pode se dar mal, você pode dar uma resposta errada, seu cliente contar com algo e daqui a pouco aparece uma multa, uma penalidade, uma responsabilidade solidária ou qualquer coisa do tipo. Vamos trazer um exemplo aqui, já dando spoiler do meu próprio conteúdo. A Lei 14.620 não traz RET para loteamentos. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Se eu não tenho conhecimento de que patrimônio de afetação é uma coisa diferente de RET, de regime especial de tributação, se eu confundo essas duas, se eu não tenho muito claro o que eu sei e o que eu não sei, no que Sócrates dizia, os deuses não podem mentir, mas eu sei que nada sei. Se eu não conheço os limites da minha ignorância, eu posso, por analogia, por silogismo, por aproximação, por achismo da minha cabeça, responder errado. Não, tem RET para loteamento sim, pode ir lá, vai tranquilo que não vai dar nada. E aí depois o contribuinte, o cliente descobre que não tem e de repente aquele empreendimento se torna menos viável. Quem é que vai pagar essa conta? Beleza? Então é muito importante que a gente tenha essa visão, do meu ponto de vista, isso é fundamental. Caindo aqui para o nosso conteúdo mesmo para valer, a gente vai falar de incorporação, vai falar de loteamento, vai falar de construção para venda. Então é importante que você entenda a diferença dessas coisas. Eu gosto de separar a atividade imobiliária e a construção civil, tá? Eu gosto de separar o que todo mundo chama de uma coisa só, eu gosto de separar em dois grupos, tá? De um lado, a construção civil e de outro lado, a atividade imobiliária. E por que eu gosto de fazer essa distinção? Porque na prática, né, além de, claro, você tem que entender o que é o assunto, você tem que ter domínio, né, da linguagem, você tem que ter a capacidade de falar com precisão sobre o que é aquilo ou aquele outro, né? Tu tem que ter capacidade de dizer isso. Mas assim, vamos falar de um exemplo bem prático. O que é uma construtora? É uma empresa que executa obra de outra pessoa. A receita dela, o faturamento dela decorre de executar uma obra de alguém. Então ali, por exemplo, no chat ali agora eu vi que tem a Eduarda, né? Então imagina o seguinte, a Eduarda tem um terreno e a Eduarda me contrata para executar a obra para construir a casa dela. Então o terreno é da Eduarda, a casa será da Eduarda e eu tô recebendo para executar. Pode ser uma empreitada de mão de obra e material, pode ser mão de obra somente, pode ser mão de obra e material comigo comprando material e fornecendo, pode ser só mão de obra comigo, mas o faturamento direto do material, tem N nuances. Mas a gente tá falando de construção civil, a gente tá falando de executar a obra para alguém. Do mesmo jeito que é uma administração de obra, a obra não é minha,
De repente tem ali, ó, a Vanessa, tá? A Vanessa tá ali no chat. Então a Vanessa tem um terreno, vai executar a construção da casa dela e ela me contrata para gerir a coisa toda, para administrar a coisa toda. Eu não vou botar peão meu executando a obra. Isso é administração de obra. Eu vou fazer as cotações de material, eu vou fazer as cotações de empreiteira, eu vou fazer as cotações de serviço de gesso. Faço lá 3 cotações, ela aprova qual que ela prefere e eu vou administrar isso tudo. Também, construção civil, eu estou recebendo para executar, de algum modo, a obra de outra pessoa. Na atividade imobiliária, a receita, ela vem da venda do imóvel. Essa é a grande diferença. Então, quando eu faço a construção de uma casa minha para que eu venda para alguém, eu estou falando de construção para venda. Esse alguém vai me pagar porque eu estou entregando a casa para ele. A casa era minha, então nesse caso, eu vou ser uma pessoa jurídica, ou uma pessoa física, enfim, que constrói para vender. Beleza? Assim como eu poderia comprar e vender. Assim como eu poderia lotear e como eu poderia incorporar. Todas essas atividades, incorporação imobiliária, loteamento, compra e venda, construção para venda, todas essas atividades, a receita decorre, a receita se origina na venda do imóvel e, portanto, no recebimento por essa venda. A construção da casa é um meio, não é o fim que gera a receita. Fica claro isso? Precisa ficar muito claro para você. Se isso não ficou claro, se você não entendeu essa diferença entre ser uma construtora que executa para outra pessoa e você ser uma pessoa que vende imóvel, que é aquela que tem o imóvel, vende, se isso não ficou claro, a gente não consegue caminhar daqui para frente. Imagina o seguinte, você tem um terreno, você quer construir a tua casa, beleza? E você, Mariana, contrata o Caio. Você fala assim, ó, Caio, eu quero que você execute a construção da minha casa, eu quero que você construa a minha casa para mim. O terreno é seu, a casa é sua e eu tô só executando, beleza? Outra coisa é, o Caio tem um terreno, o Caio constrói uma casa e depois o Caio vende para a Mariana essa casa. No primeiro caso, eu tô só executando uma obra que é da Mariana e sempre foi da Mariana. Isso é receita de construção, empreitada, beleza? No outro caso, é uma receita de venda do imóvel, beleza? Essa é a diferença. Na prática, por que que isso vai ser tão importante? Porque uma coisa é o RET de incorporação, portanto, de vender imóvel. Outra coisa é o RET de construir para vender. Outra coisa é o RET de executar construção dos outros. Tá? Existem modalidades diferentes. Por isso que é importante vocês entenderem essa diferença, tá? Aí, claro, Caio, eu posso ter uma empresa que tem todas essas atividades? Claro, você pode ter uma empresa, inclusive, que tem, sei lá, que é construtora, incorporadora, loteadora, aluga imóvel, compra e vende imóvel e ainda é pastelaria. Pode. Você pode colocar dentro de uma mesma pessoa jurídica diversas atividades. Nada te impede de ter essas várias atividades. O que você precisa ter claro é que numa mesma obra, você não consegue ter receita de construção e receita de incorporação, tá? Porque, pensa comigo, se o imóvel é meu para que eu possa vendê-lo e ter receita de venda, ninguém tá me pagando para executar, beleza? Isso tem que ficar muito claro.